Boa noite. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs e a todas as pessoas, amigos, amigas que nos assistem neste momento. Estamos dando início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, através deste culto, teremos como tema de reflexão Nova Vida em Cristo. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Irmãos e irmãs, somos chamados à adoração, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Toda a glória seja dada a Cristo Jesus, Senhor nosso e Redentor nosso. Façamos uma oração agora de adoração, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos, te bendizemos. Agradecemos, Senhor, por este dia, mais um em nossa vida. Agradecemos pela saúde que temos, pelo ânimo que temos para estarmos aqui na Sua presença e te louvar. Escute agora a nossa adoração, ouça o nosso louvor, Senhor, que é dado somente a Ti, o nosso Deus Criador, o nosso único mediador também, Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Louvamos somente a Ti, Senhor. Por favor, venha abençoar agora cada momento desse culto e que possamos realmente sair daqui edificados, Senhor. Abençoe a Sua igreja, derrame Sua proteção para cada um. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, façamos agora a leitura bíblica em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 19. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém, irmãos, por essa mensagem. Cantemos agora Cantai a Cristo, hino 93.
tenhamos o momento da confissão de pecados. E preparando-nos para esse momento, faremos a leitura do texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29, texto conhecido que assim nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Cantemos. Tenhamos nesse momento a oração de confissão de pecados. Senhor Deus, a tua igreja reunida neste culto reconhece-se pecadora, reconhece-se dependente do teu perdão, ó Pai, do teu amor manifestado em Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sangue derramado por nós. Confessamos, ó Pai, os nossos pecados, as nossas mazelas, confessamos que por vezes não praticamos o mandamento do amor, por vezes, ó Pai, não vivemos a vida, a caminhada como o Senhor quer. Perdoe a tua igreja, perdoe-nos, ó Pai, e deixe-nos lavados pelo sangue purificador de Jesus Cristo. Também pedimos o fortalecimento do teu Santo Espírito, a orientação contínua do Senhor, para que evitemos o caminho que conduz ao pecado. Dá-nos a bênção do teu perdão e o teu fortalecimento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Respondamos, irmãos e irmãs, a esse perdão que temos da parte de Deus e o façamos com toda alegria, por meio do cântico do hino, que a beleza de Cristo se veja em mim. Oh
recebermos o perdão maravilhoso de Deus sobre nós, através de Jesus Cristo, nós apresentaremos neste ato de culto a nossa gratidão a Deus. E nesse instante teremos o nosso momento de consagrarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vários irmãos e irmãs já apresentaram seus dízimos e suas ofertas no transcorrer desta semana que passou, fizeram isto através de transferência ou depósito bancário. E nesta próxima semana também, certamente, vários irmãos e irmãs também apresentarão seus dízimos e as suas ofertas. E, irmãos e irmãs, nesse instante, então, cantaremos o hino 63, a primeira estrofe, Tu és fiel, Senhor, em reconhecimento ao cuidado de Deus, à sua providência, que nunca tem nos faltado e tem suprido as nossas necessidades dia após dia. Cantemos com muita alegria, Tu és fiel, Senhor. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante, Senhor, apresentamos a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor tem sido na nossa vida. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós, dia após dia, como acabamos de cantar. Ó Deus, apresentamos diante do Senhor a nossa gratidão pelo pão que dia a dia está sobre a nossa mesa e que nunca falte nos nossos lares, Senhor. Apresentamos a nossa gratidão pela nossa família, apresentamos a nossa gratidão pelo nosso trabalho, apresentamos a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E o Senhor tem suprido a cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, que a Tua Igreja, que todos nós continuemos a confiar na Tua grande fidelidade sobre nós. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, que nós possamos descansar na Tua maravilhosa providência sobre a Tua Igreja. Apresentamos a nossa gratidão ao Senhor nesse instante de culto, em nome de Jesus. Amém. Continuando, irmãos, nesse ato de gratidão e louvor ao nosso Deus, nós cantaremos algumas canções que falam da importância de Jesus Cristo na nossa vida. Lembrando que o tema deste culto é Nova Vida em Cristo. Somente Cristo pode dar uma nova vida a todos nós. Cantemos em louvor a Jesus Cristo.
Para este momento, convido os irmãos para a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Assim diz o texto bíblico: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia,
por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Maravilhoso Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por este momento de culto ao Senhor. E nesse instante, quando mais uma vez vamos refletir na Tua Palavra, suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito. Abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos acolher a Tua Palavra em nossos corações. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como já temos enfatizado, o tema deste culto é Nova Vida em Cristo. Nova vida em Jesus. A mensagem do Evangelho é exatamente esta. A mensagem do Evangelho tem como propósito anunciar que Cristo nos traz vida, Cristo transforma a vida, Cristo chama a todos e todas ao arrependimento. Por isso que encontramos, através dos Evangelhos, a expressão de Jesus a todos os seus ouvintes, que é esta: arrependam-se e creiam no Evangelho. Também, irmãos e irmãs, conforme o texto da primeira carta, ou melhor, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, este versículo já foi lido no início deste culto, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos e irmãs, podemos perceber pelos relatos das Escrituras Sagradas que o propósito de Deus na vida do ser humano que caiu no pecado, o propósito de Deus é resgatar o ser humano caído no pecado e dar-lhe uma nova vida, uma nova maneira de viver. E a isto a Bíblia chama de nova vida em Cristo, chama de novo nascimento. A Bíblia chama também de nova criatura. Ou seja, quando a pessoa é alcançada pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, então estabelece-se uma nova vida, uma nova maneira de viver. E esta dinâmica anunciada pelo Evangelho de que em Cristo há uma nova vida, esta dinâmica podemos perceber nesse texto que acabamos de ler. É a conhecida história de Zaqueu. E, irmãos e irmãs, através deste texto nós vamos perceber algumas situações que demonstram que em Cristo há nova vida.
Por isso, em primeiro lugar, quero dizer que a nova vida em Cristo é uma iniciativa de Deus. A nova vida em Cristo é uma iniciativa de Deus. Irmãos e irmãs, podemos perceber pelos relatos das Escrituras que quem vem ao encontro do perdido pecador é Deus. Desde o início da história, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, caíram no pecado, diz o relato bíblico que a primeira atitude deles foi esconder-se de Deus. Mas o relato bíblico do capítulo 3 de Gênesis também vai dizer que Deus veio ao encontro deles, através daquela pergunta: Adão, onde estás? Então, desde o início da história da humanidade caída no pecado, nós vamos perceber pelos relatos das Escrituras que é Deus que toma a iniciativa de vir ao encontro do perdido pecador e oferecer-lhe a graça, oferecer-lhe o arrependimento, oferecer-lhe a mudança de vida. Isto está presente nesse texto da experiência de Zaqueu. O versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Percebam, irmãos e irmãs, que a iniciativa foi de Jesus. É verdade que o relato bíblico diz que havia um desejo no coração de Zaqueu de conhecer quem era este Jesus, cuja fama estava se espalhando por toda a circunvizinhança. Mas, veja só, é Jesus que chega, olha para cima onde Zaqueu estava, naquela árvore, chama-lhe pelo nome. Quem foi que disse a Jesus que aquele homem que estava escondido lá em cima da árvore chamava-se Zaqueu? Isto demonstra que Jesus já o conhecia, e é Jesus que vem ao seu encontro e diz para ele: hoje me convém ficar na tua casa. Perceba que a iniciativa foi de Jesus. E o último versículo que lemos, o versículo 10 desse texto, também mostra esta iniciativa de Deus de vir ao nosso encontro, quando o versículo diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar. Irmãos e irmãs, a nova vida em Cristo só é possível porque Deus tomou a iniciativa de nos dar uma nova vida. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, deixa isto muito claro quando escreve: Ele, Deus, nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É Deus que vem ao nosso encontro para nos dar uma nova vida em Cristo, porque a Bíblia nos ensina também que a nossa vida alcançada por Jesus, a nossa confiança em Cristo, a nossa confissão de que Jesus é o Senhor, se trata de uma obra do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Portanto, a iniciativa é de Deus. A nova vida em Cristo só é possível porque foi iniciativa de Deus. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, a nova vida em Cristo requer arrependimento. Deus vem ao encontro do perdido pecador e toca-lhe no seu coração, mas o arrependimento precisa ser expressado, o arrependimento precisa ser apresentado. Irmãos e irmãs,
este texto da experiência de Zaqueu não fala em nenhum momento que Zaqueu arrependeu-se, mas por inferência nós podemos perceber por detrás das palavras que ali estava presente uma atitude de arrependimento. Versículo 8 diz assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos e irmãs, esta atitude de Zaqueu só pode ter acontecido porque ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu que ele estava em falha. E isto é nada mais, nada menos do que uma consciência, um coração arrependido. Por isso, irmãos e irmãs, é que a nova vida em Cristo requer arrependimento. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos e irmãs, só é possível haver confissão de pecado se antes houver arrependimento. Irmãos e irmãs, não é possível que haja uma nova vida em Cristo sem que haja um profundo arrependimento. O apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, negou Jesus por 3 vezes, mas o relato do Evangelho diz que após ele cair na sua consciência, cair em si, que o que ele havia feito, diz o texto que Pedro chorou amargamente. A expressão chorar amargamente significa o choro do profundo arrependimento, daquele que reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro. Por isso, irmãos e irmãs, a nova vida requer arrependimento. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, a nova vida em Cristo requer mudança de atitude. Isto mesmo, a nova vida em Cristo requer mudança de atitude. Na mesma afirmação de Zaqueu, nós percebemos isso. No versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Há pouco falamos do arrependimento de Zaqueu, e que o seu arrependimento se evidenciava por esta atitude de Zaqueu. Por isso que neste terceiro ponto, irmãos e irmãs, afirmamos que a nova vida em Cristo requer mudança de atitude. O que significa isso, irmãos e irmãs? Significa que não há arrependimento verdadeiro que não provoque mudança de atitude. Não basta apenas alguém ter consciência do seu erro. Não basta apenas alguém saber que praticou alguma coisa errada. Não basta apenas alguém achar que está fazendo alguma coisa que não devia. Não, isto não é suficiente. Há necessidade de arrependimento e, consequentemente, há necessidade de mudança de atitudes. A palavra aqui para mudança é metanoia.
mudança de atitude, mudança de mente, mudança da maneira de pensar, mudança na maneira de agir, na maneira de proceder. Por isso, irmãos e irmãs, é que afirmamos que a nova vida em Cristo requer atitude, mudança de atitudes na vida. Zaqueu arrependeu-se da sua maneira de ser e demonstrou isto através de mudança de atitude. Zaqueu tomou uma postura, Zaqueu resolveu modificar o seu jeito de ser, modificar as suas ações, modificar as suas atitudes. Eis que resolvo, disse Zaqueu, e apresentou diante do Senhor a sua disposição em mudar de atitudes. Irmãos e irmãs, a nova vida em Cristo só é possível pela iniciativa da misericórdia, da graça e do amor de Deus que vem ao encontro do perdido pecador, conforme as palavras de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido pecador. Mas também vimos, irmãos e irmãs, que a nova vida em Cristo requer arrependimento. O Espírito Santo começa a agir no coração e começa a tocar no coração das pessoas a respeito da misericórdia e do amor de Deus. E o arrependimento precisa brotar no coração. A nova vida em Cristo requer arrependimento de uma vida pecaminosa, arrependimento dos pecados, reconhecer que somos miseráveis pecadores e que precisamos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus sobre nós. Arrependimento que leva à confissão de pecados. E vimos também, irmãos e irmãs, que consequentemente ao arrependimento, a nova vida em Cristo requer mudança de atitude. Arrependimento que não leva alguém a mudar as suas atitudes, isto não foi verdadeiro arrependimento. Foi apenas então somente uma consciência da sua condição de pecador. Irmãos e irmãs, precisamos ter atitudes que demonstrem que nós estamos vivendo a nova vida em Cristo Jesus. E nós estamos em um mundo, vivendo em um mundo marcado por tantos erros, marcado por tanta injustiça, marcado por tanta corrupção, marcado por tanta violência, marcado por tantas coisas ruins. Irmãos e irmãs, nós somos chamados por Deus para vivermos a nova vida em Cristo, termos atitudes diferentes no nosso dia a dia, atitudes que sejam condizentes com a nossa fé cristã, com a nossa vida em Jesus. Irmãos e irmãs, em Cristo nós podemos ter a nova vida. Em Cristo nós vivemos a nova vida. Por isso, irmãos e irmãs, vivamos a cada dia esta nova vida em Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém. Senhor.
Faremos a leitura na carta de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Neste momento, irmãos, ouviremos um cântico. Oremos, irmãos, a Deus, colocando a nossa vida diante do Senhor. Pai querido, te agradecemos a Deus por todas as bênçãos já recebidas no decorrer desse culto, que foi em louvor e adoração ao teu santo nome. Queremos, querido Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas e te pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que neste momento, ó Pai, os teus filhos, Senhor Deus, estão colocando diante do Senhor as suas dificuldades e nós clamamos diante de Ti, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas, o Senhor conhece, ó Deus, as dificuldades. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ajudando, abençoando, curando, Senhor Deus, entrando com a Tua provisão, Senhor Deus, seja financeira, Senhor Deus, espiritual, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida da Tua igreja, Pai. Clamamos diante do Senhor apenas, porque o Senhor é o nosso Deus. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, ó Deus. Confiamos em Ti, Senhor Deus, que vem sempre ao nosso socorro, Pai, nos ajudando, ó Deus. E que a Tua vontade seja feita, Senhor Deus, na nossa vida, na vida de cada filho Teu nessa igreja, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Filho amado que morreu na cruz em nosso lugar. E através dele, Senhor Deus, nós temos tão grande salvação, ó Pai. E isso é a maior dádiva, Senhor Deus, que temos diante do Senhor, ó Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como é bom sabermos que temos um Deus que tem cuidado de nós. E nesse instante já nos
preparando para o encerramento deste culto, cantaremos a nossa fé e a nossa confiança em nosso Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cantaremos o hino 198, Segurança Bendita. O coro deste hino diz: canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele agora vives na luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo o sempre. Amém e amém.
Irmãos e irmãs, desejamos a todos e todas uma excelente semana debaixo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Deus abençoe a todos e nesse instante ouviremos o pós-lúdio.